Neste mundo repleto de incertezas, onde cada amanhecer traz consigo uma nova série de decisões complexas e desafiantes, muitos de nós nos encontramos frequentemente em encruzilhadas vitais. Nessas horas críticas, há um anseio profundo por uma orientação divina que possa clarear os caminhos turvos que se estendem à nossa frente. Sentimos-nos impelidos a buscar uma confirmação celestial que nos assegure que cada passo que damos está sob a supervisão e aprovação do alto. Essa busca por direcionamento espiritual surge do desejo de alinhar nossas ações terrenas com os propósitos mais elevados estabelecidos para nossas vidas. Como fiéis, ansiamos por uma luz que dissipe as sombras da dúvida e do medo, iluminando as trilhas que devemos seguir. Desejamos ardentemente sentir a mão de Deus guiando-nos, não apenas nas grandes jornadas, mas também nos momentos mais sutis do dia a dia, onde as escolhas podem parecer triviais, mas têm o potencial de alterar significativamente o curso de nossas vidas. No fundo, o que realmente buscamos é a tranquilidade de saber que não estamos sozinhos em nossas lutas e que cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para crescermos sob a tutela divina. É o conforto de entender que, mesmo quando nos sentimos perdidos e sem direção, existe um plano maior, um desígnio divino que, se buscado com sinceridade, revela-se aos poucos em cada decisão acertada e cada passo corretamente dado. Portanto, na complexidade desse nosso mundo, entre as inúmeras escolhas e os caminhos que se bifurcam, clamamos por essa direção sagrada, por essa bênção sobre o trabalho de nossas mãos. Imploramos pela garantia de que nossos esforços não são em vão e que, por meio da fé e da dedicação, nossas ações refletirão a ordem e a sabedoria do Senhor. Este é o coração de nossa busca espiritual. Uma jornada não só em busca de respostas, mas de paz e propósito divinos, na esperança de que cada passo nosso seja verdadeiramente ordenado pelo Senhor. A promessa de Deus de instruir e guiar seus seguidores é uma das mais profundas declarações de cuidado e compromisso divino, como expressa o Salmo 32, versículo 8. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te guiarei com meus olhos. Essa passagem é uma janela para a natureza amorosa de Deus, que não apenas observa de longe, mas participa ativamente na orientação da vida de cada um de seus filhos. A expressão "eu te instruirei" revela um Deus que está disposto a ensinar pacientemente, a revelar os caminhos e as verdades que muitas vezes nos escapam na confusão das nossas vidas diárias. Ele não é um professor distante, é um mentor pessoal e acessível que se compromete a fornecer sabedoria prática e aplicável que pode transformar as nossas decisões e ações. Quando ele diz, "E te ensinarei o caminho que deves seguir", há uma promessa de direção personalizada que atende às necessidades e circunstâncias individuais. Esta não é uma orientação genérica, mas um caminho meticulosamente mapeado que considera nossas forças, fraquezas, sonhos e medos. O Senhor conhece cada detalhe de nossas vidas e, por isso, pode guiar-nos de maneira que nos leve ao crescimento pessoal e espiritual. A parte final do versículo, "Eu te guiarei com meus olhos", sugere uma vigilância constante e uma comunicação não verbal profundamente íntima. Na cultura antiga, guiar alguém com os olhos era um método usado por mestres com seus discípulos, indicando direção através de olhares que expressavam aprovação ou necessidade de correção. Isso implica uma relação de proximidade, onde Deus não apenas lidera, mas também observa atentamente, pronto para interceder, consolar ou corrigir conforme necessário. Este versículo é uma fonte de conforto e confiança, pois nos assegura que não estamos sozinhos em nossas jornadas. A orientação de Deus é prometida como uma interação contínua,
adaptada e repleta de amor e atenção. Nesse contexto, cada escolha que fazemos e cada passo que damos podem ser informados e enriquecidos por essa divina presença orientadora, garantindo que, mesmo em meio à incerteza, temos um guia confiável cuja visão não falha. O convite à orientação divina não é uma oferta limitada a uma elite espiritual, mas uma promessa amplamente estendida a todos aqueles que buscam genuinamente a face de Deus. Esta verdade é magnificamente ilustrada em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, onde somos encorajados a confiar no Senhor com todo o nosso coração e a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Este conselho não apenas nos orienta a depender completamente da sabedoria divina, mas também nos assegura que, ao reconhecermos Deus em todos os nossos caminhos, Ele direcionará nossos passos de forma soberana e meticulosa. Este ato de confiança não é superficial, mas exige uma entrega total e uma dependência absoluta das capacidades infinitas do Criador. Significa submeter cada decisão, grande ou pequena, ao crivo divino e esperar com paciência e fé que Ele revele o caminho a seguir. A confiança em Deus remove o peso da incerteza das nossas costas e coloca nossos fardos sobre um Pai que nunca falha e cujos caminhos são perfeitos. Ao nos aconselhar a não depender do nosso próprio entendimento, esses versículos destacam a limitação da sabedoria humana e a superioridade da perspectiva divina. Muitas vezes, o que parece lógico e razoável AOS, nossos olhos pode não estar alinhado com os propósitos eternos de Deus. Portanto, reconhecer Deus em todos os nossos caminhos é um ato de humildade e reconhecimento de que Ele, que criou os céus e a terra, detém a sabedoria definitiva sobre tudo o que nos concerne. A promessa de que Ele dirigirá nossos caminhos serve como um farol de esperança. Ela nos assegura que não apenas seremos guiados, mas que essa orientação será ajustada às necessidades específicas de nossa jornada e às particularidades de cada situação enfrentada. Deus não oferece uma solução única para todos. Ele personaliza sua orientação para cada filho e filha, considerando seus desafios, ambiente e o propósito único que Ele tem para suas vidas. Portanto, este convite para confiar no Senhor com todo o coração e reconhecê-lo em todos os nossos caminhos é, de fato, uma proposta para viver uma vida livre de ansiedades desnecessárias e plena de paz e propósito. Quando verdadeiramente abraçamos essa confiança e entrega, encontramos não apenas direção, mas também uma profunda satisfação em saber que cada passo que damos está firmemente plantado dentro da vontade de Deus. É uma jornada que transforma cada desafio em oportunidade e cada incerteza em um testemunho da fidelidade divina. Dentre os muitos exemplos bíblicos de orientação divina, a história de José, narrada no livro de Gênesis, capítulo 39, é particularmente tocante e inspiradora. José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, encontrou-se em terras estrangeiras, longe de sua família e de tudo que lhe era familiar. No entanto, sua fé inabalável e sua dedicação a Deus não vacilaram mesmo diante das adversidades extremas. Ao chegar no Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Apesar de sua posição humilde como escravo, José não deixou que sua situação abalasse sua fé. Ele trabalhou com integridade e diligência, confiando que Deus estava com ele em cada tarefa que realizava. Sua conduta exemplar e sua habilidade administrativa não passaram despercebidas. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia prosperava sob sua mão. Deus abençoou José com um talento excepcional para administrar e organizar,
habilidades que se tornaram visíveis não apenas para seu mestre, mas para todos ao seu redor. O favor divino era tão evidente que Potifar confiou a José a responsabilidade sobre toda a sua casa e tudo o que possuía. A presença de Deus na vida de José transformou suas circunstâncias adversas, elevando-o de um simples escravo a administrador de uma das casas mais influentes do Egito. A prosperidade que José trouxe à casa de Potifar é um testemunho poderoso da maneira como Deus pode usar situações desafiadoras para revelar seu poder e propósito. Mesmo quando José enfrentou mais tarde falsas acusações e foi injustamente encarcerado, sua fé não diminuiu. Dentro da prisão, novamente, ele foi elevado a uma posição de liderança, um sinal claro de que sua orientação e proteção vinham do alto. Essa narrativa de José não apenas mostra como Deus guia e abençoa aqueles que o buscam e confiam nele, mas também como ele prepara e utiliza as adversidades para formar o caráter e estabelecer um terreno para bênçãos futuras. A jornada de José de um poço à segunda posição mais poderosa no Egito é uma poderosa lembrança de que não há situação fora do alcance da orientação divina. Buscar a orientação e as bênçãos de Deus exige muito mais do que meros pedidos esporádicos ou ocasionais. Requer uma postura profunda de humildade e uma disposição genuína para seguir suas instruções, independentemente dos desafios ou das tentações que possamos enfrentar. A passagem em Tiago 4, versículo 10, nos lembra da importância crucial de nos humilharmos diante do Senhor, pois somente assim Ele nos exaltará. Essa humildade não é apenas uma ação exterior, mas uma transformação interna que reformula nossa atitude e nos prepara para receber verdadeiramente a sabedoria de Deus. Humilhar-se diante de Deus significa reconhecer nossa própria limitação e a infinita sabedoria dele. Ao fazermos isso, abrimos mão de nossas próprias lógicas e planos, substituindo-os pela vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Essa entrega não é um sinal de fraqueza, mas de força espiritual, uma demonstração de fé que confia que o Criador tem um plano maior e melhor para nossas vidas. No processo de humilhação, é essencial também cultivar um coração quebrantado e um espírito contrito, que Deus não desprezará, conforme nos ensina o Salmo 51, versículo 17. Esse coração quebrantado é receptivo e sensível às correções e direcionamentos de Deus. Não é por acaso que as Escrituras enfatizam tanto a condição do coração. É nele que residem as motivações e intenções que determinam a direção de nossas vidas. Além disso, humilhar-se envolve também um compromisso com a obediência. A obediência a Deus é a verdadeira expressão de nossa adoração e submissão a Ele. Isso significa não apenas ouvir a sua palavra, mas agir de acordo com ela. Como filhos obedientes, somos chamados a praticar o que aprendemos, sem conformar-nos com o padrão deste mundo, mas transformando-nos pela renovação de nossa mente, conforme Romanos 12, versículo 2, para que possamos testar e aprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, humilhar-se diante de Deus é abrir-se totalmente à sua liderança, aceitando que seus caminhos são mais altos que os nossos, como nos lembra Isaías 55, versículo 9. Quando adotamos essa postura de humildade e obediência, estamos não apenas dizendo que confiamos em Deus, mas estamos vivendo essa confiança. Em troca, Ele nos exalta, nos eleva além de nossas limitações humanas e nos guia em um caminho que leva à verdadeira prosperidade e realização espiritual. Ouvir a voz de Deus implica mais do que uma audição literal. Envolve um coração e mente receptivos às sutilezas do Espírito Santo. A voz de Deus pode se manifestar de diversas formas.
através das Escrituras, que oferecem ensinamentos e preceitos claros, através de momentos de oração, onde o silêncio do coração permite que sussurros divinos se tornem perceptíveis, e através de conselhos de mentores e líderes espirituais, cujas experiências e sabedoria podem ajudar a discernir o caminho correto a seguir. Obedecer a essa voz, então, é um ato de vontade e compromisso. Significa colocar os ensinamentos divinos em prática, mesmo quando eles desafiam as convenções ou o conforto pessoal. Obediência envolve a disposição de mudar de direção quando guiados, de abandonar planos pessoais em favor dos planos superiores de Deus e de confiar profundamente que os caminhos de Deus, embora muitas vezes misteriosos, conduzem a uma vida mais plena e significativa. Este processo de ouvir e obedecer também fortalece o caráter e a fé, construindo uma relação mais íntima e confiante com Deus. Aqueles que se dedicam a essa prática descobrem que não estão simplesmente seguindo regras, mas participando de uma jornada transformadora que molda cada aspecto de suas vidas, alinhando seus desejos e ações com os desígnios divinos. Portanto, a atenção e a obediência à voz de Deus não são apenas preceitos a serem observados, são os meios pelos quais os crentes podem navegar as complexidades da vida com sabedoria e propósito. Cada passo obediente é um passo em direção a uma maior compreensão de sua vontade e um testemunho vivo da presença transformadora de Deus na vida humana. Ao seguir fielmente essa voz, os crentes são guiados com segurança através dos desafios e oportunidades, assegurando que cada escolha e ação contribua para a realização do grande plano de amor e redenção que Deus tem para cada um. O compromisso com a orientação divina não é uma jornada que se completa em um único momento de revelação ou decisão, mas sim um processo contínuo que exige dedicação diária e um coração aberto para receber a sabedoria do alto. A cada amanhecer, somos convidados a renovar nossa fé e a entregar nossos planos nas mãos do Criador, confiando que Ele guiará nossos passos através das complexidades e desafios do dia a dia. Essa entrega não é passiva. Ao contrário, é uma escolha ativa de buscar a Deus em todas as situações, de reconhecer sua presença em cada detalhe e de ouvir sua voz em meio ao ruído do mundo. A busca por essa orientação divina envolve mais do que orações matinais ou leituras bíblicas esporádicas. Trata-se de um diálogo constante com Deus, onde cada decisão é uma oportunidade de discernimento espiritual, seja nas pequenas escolhas do cotidiano, como na forma de responder a um colega de trabalho, ou em decisões de maior peso, como na condução de projetos importantes ou na orientação familiar. Cada momento se torna uma chance de praticar a dependência divina. Ao nos comprometermos diariamente com a orientação de Deus, desenvolvemos uma sensibilidade espiritual que afina nossa percepção às sutilezas de sua vontade. Esse alinhamento não apenas ilumina nosso caminho, mas também fortalece nossa capacidade de resistir às tentações e desafios que inevitavelmente surgem. A confiança que depositamos em Deus se reflete em uma paz interna que transcende as circunstâncias externas, permitindo-nos enfrentar as adversidades com serenidade e coragem. Além disso, a prática de reconhecer Deus em todas as nossas vias implica em uma postura de gratidão e louvor, onde cada sucesso é visto como uma bênção divina e cada obstáculo uma oportunidade de crescimento espiritual.